Que o seu dia seja abençoado e repleto de paz. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar no epílogo do livro A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller. Um livro que sempre gera muita discussão, né? E esse capítulo final é especialmente importante porque ele sai um pouco da teoria e vai para a prática. Exatamente. O capítulo se chama E Agora, para onde vamos? E a premissa é essa. Ok, alguém leu os argumentos, talvez até se convenceu que o cristianismo faz sentido, mas... Fica aquela pergunta no ar. E agora? O que eu faço com isso? Isso. O que significa de verdade colocar a fé em Cristo? Não é só um clique mental, certo? Definitivamente não. E o Keller é muito realista aqui. Ele já começa dizendo que as nossas motivações para buscar a Deus são quase sempre um emaranhado de coisas. Ninguém chega com o coração 100% puro. Tem egoísmo, tem medo, tem desejo de usar Deus para resolver problema. Esperar uma pureza total para dar um passo de fé é, nas palavras dele, esperar para sempre. Nossa, isso já tira um peso das costas. Mas ele faz uma distinção crucial logo de cara, não é? Entre buscar a Deus para servi-lo... E buscar a Deus para que ele nos sirva. Exato. E ele usa um termo bem forte para essa segunda opção. Xamanismo. Xamanismo? Sim. A ideia é que a pessoa trata Deus assim como uma força cósmica, que pode ser manipulada. Se eu fizer as orações certas, os rituais, se eu for uma boa pessoa, então Deus tem a obrigação de me dar o que eu quero. Saúde, sucesso... Um bom relacionamento, o que for. É uma relação transacional, sabe? Eu dou minha devoção, Deus me dá minhas bênçãos. Mas isso não é, de certa forma, a porta de entrada para muita gente? A gente busca a Deus num momento de desespero, querendo que Ele resolva algo. Sem dúvida. E não há nada de errado em clamar a Deus em desespero. O problema é quando essa se torna a única forma de se relacionar com Ele. É quando a fé vira uma ferramenta para o nosso projeto de felicidade pessoal. Em vez de ser uma rendição. Exato. Em vez de ser uma rendição a um Deus que tem seus próprios propósitos. A virada de chave que o Keller propõe é mudar a pergunta de o que eu preciso fazer para conseguir algo de Deus para o que eu preciso fazer para alcançá-lo. O foco muda completamente. O foco muda de o que eu ganho para quem ele é. E essa mudança de foco nos joga direto numa encruzilhada. E eu confesso que uma das partes que mais me surpreendeu foi quando ele trouxe o Bono do Utu para a discussão. Sim, é inesperado. Não é a primeira figura que vem à mente quando se fala em teologia. Mas a lógica que o Bono apresenta e que o Keller usa é de uma clareza brutal. Bono diz que o ponto central de tudo é a alegação de Jesus de ser o Filho de Deus. Certo. Outros líderes religiosos, tipo Maomé, Buda, eles se viam como profetas, como mestres apontando um caminho. Jesus não. Ele dizia, eu sou o caminho. Ele se colocava no centro da mensagem. Exatamente. E aí vem a lógica implacável do Bono. Ou Jesus era quem ele dizia ser, o Messias, o próprio Deus encarnado, ou ele era, e aqui eu cito diretamente, um maluco tipo Charles Manson. Uau! É uma comparação chocante, mas o ponto é a ausência de meio termo. Exatamente essa é a intenção. A comparação serve para destruir a nossa opção favorita e mais confortável, que é de que Jesus foi só um grande mestre moral, sabe? Um cara legal, com boas ideias. Isso, um cara legal com boas ideias sobre amor e paz. O problema é que as próprias alegações de Jesus não nos dão essa opção. Um simples mestre moral não diria, eu e o Pai somos um. Ou quem ver a mim vê o Pai. Pois é, alguém que diz isso e não é Deus ou está mentindo ou está delirando. Não tem terceira via. Essa lógica do tudo ou nada, ele também explora com a escritora Flannery O'Connor, né? Sim, e de uma forma ainda mais visceral. Num dos contos dela, um personagem criminoso, o desajustado, ele entende essa lógica perfeitamente. Melhor do que muita gente de dentro da igreja, talvez. Provavelmente. Ele diz que se o que Jesus fez é verdade, se ele realmente ressuscitou os mortos, então a única resposta lógica é jogar tudo pro alto e segui-lo. E se não for verdade? Aí nada importa.
Não há certo e errado, e o melhor a fazer é aproveitar a vida da maneira que der, mesmo que isso signifique cometer crimes. É o tudo ou nada de novo. Ou a fé em Cristo redefine cada aspecto da sua realidade, ou ela não serve para nada. O ponto de Keller é esse. As alegações de Jesus exigem uma decisão radical, não dá para tratar com indiferença. Ok, então a escolha é radical. Mas como alguém faz essa escolha? Parece um salto no escuro. O Keller oferece algum caminho prático? Oferece. E é um caminho bem prático, sim. Ele não diz só apenas creia. Ele sugere um processo de autoanálise, um inventário honesto das próprias barreiras. Como se fosse um diagnóstico antes do tratamento. Precisamente. Ele divide isso em 3 áreas. A primeira são as questões de conteúdo. Que parte da doutrina cristã a pessoa simplesmente não engole. Uhum. É a criação, é o pecado original, a ressurreição, a cruz. A sugestão é nomear a barreira intelectual. Certo. E a segunda área? Segunda são as questões de coerência. São as dúvidas que vêm da observação do mundo, sabe? Por que a igreja tem uma história tão cheia de erros? Porque os cristãos que eu conheço nem sempre vivem o que pregam. E o sofrimento no mundo? Exato. Como conciliar um Deus bom com tanto sofrimento? São as dúvidas mais existenciais. E a terceira área, imagino, é a mais pessoal de todas. Sim, é a que ele chama de a questão do preço. Aqui a pessoa tem que ser brutalmente honesta e se perguntar: do que eu tenho vindo? O que eu acho que vou perder se me entregar essa fé? Autonomia, talvez? Controle? Pode ser. Pode ser a aceitação dos amigos, o status social, pode ser a liberdade sexual. Essa parte do preço é a que mais pega, eu acho. Faz sentido. Porque não é só sobre crer em algo abstrato, é sobre como isso vai mudar sua vida de verdade. E depois desse inventário todo, desse raio-x da alma, quais são os primeiros passos concretos que ele sugere? São 2, e eles são o coração do Evangelho: arrepender-se e crer. Mas o Keller se esforça para definir esses termos de um jeito que vai muito além do senso comum. Vamos começar com arrepender-se. Para a maioria das pessoas, isso soa como sentir culpa, se lamentar por algo errado que fez. E é muito mais profundo que isso. Arrepender-se não é só se sentir mal pelos erros. É identificar e renunciar ao seu projeto de autossalvação. Autossalvação? Sim, todos nós, diz Keller, temos. É o nosso jeito de tentar ser nosso próprio Salvador e Senhor, sabe? De construir nossa identidade e nosso valor baseados em alguma coisa. Na carreira, na moralidade, na família. Entendi. O arrependimento é confessar não só os atos errados, mas a motivação por trás deles. É ir na raiz do nosso orgulho. Isso é bem mais difícil. Porque é fácil admitir que eu perdi a paciência no trânsito. É bem mais desconfortável admitir que a raiz disso foi meu desejo de estar no controle de tudo. Perfeito. Você tocou no ponto central. É por isso que é tão difícil. E o crer, como ele define isso? Para explicar o crer, ele usa aquela analogia fantástica do alpinista pendurado num penhasco. Ah, sim. O alpinista pode ter uma fé gigantesca, apaixonada, num galho fraco. Mas se o galho for fraco, ele vai cair. Por outro lado, ele pode ter uma fé pequena, trêmula, cheia de dúvidas, mas se ele se agarrar na rocha firme ao lado, ele vai estar seguro. Então não é a intensidade da nossa fé que importa? É o objeto dela. Crer é transferir a confiança, é parar de confiar nos nossos galhos fracos, nosso bom comportamento, nosso currículo, e transferir ativamente o peso da nossa esperança para o que Cristo fez na cruz. É uma reorientação de toda a vida. Exatamente. Mas o Keller não para na decisão individual, certo? Ele argumenta que essa fé não é algo para se viver sozinho, o que vai totalmente contra a maré do nosso tempo. Sim, esse é um dos pontos mais contundentes do capítulo. Se tornar cristão para ele é se comprometer com uma comunidade. Ele diz que nós, no Ocidente, superestimamos a escolha individual e subestimamos o poder de um grupo. Mas essa é a grande barreira para muita gente. A frase "acredito em Jesus, mas não na igreja" virou um clichê. Como Keller responde a isso? Ele responde com outra analogia bem honesta. Ele compara a igreja a um oceano. É imenso, diverso, com lugares quentes e frios, correntes perigosas e lugares seguros e lindos. Ele não romantiza a igreja, então? De jeito nenhum.
Ele admite que encontrar uma boa comunidade nesse oceano pode ser difícil, mas a conclusão dele é taxativa. Não existe alternativa. Ele chega a dizer: não é possível levar uma vida cristã sem um grupo de amigos cristãos. É uma afirmação bem forte. É, porque a lógica do Novo Testamento é que a fé te insere numa nova família, num novo corpo. Tentar viver essa fé isoladamente é como um órgão tentando funcionar fora do corpo. Não foi projetado para isso. E essa entrada na fé, nesse oceano, ele descreve de um jeito bem particular. Ele usa uma expressão que me marcou: o trauma da graça. Trauma é uma palavra bem pesada. Pesada, porque a experiência que ela descreve é profundamente desestabilizadora. E, para ilustrar isso, ele volta para uma história da Flannery O'Connor. A da senhora Turpin. Exatamente. A senhora Turpin é o arquétipo da pessoa moralmente presunçosa. Ela se acha uma boa pessoa, trabalhadora, e passa o tempo todo julgando e classificando os outros, sempre se colocando no topo. A pessoa que acha que não precisa de graça porque já é boa o suficiente. Perfeito. Um dia, ela está na sala de espera de um médico falando em voz alta sobre suas qualidades. E uma jovem universitária que está lá, de repente se enfurece, atira um livro na cabeça dela e grita: "Volte para o inferno de onde veio, sua porca velha." Que cena! É de uma violência verbal absurda. E para a senhora Turpin, essa ofensa brutal funciona como uma revelação. Ela que se via como exemplo de boa cristã é chamada de porca do inferno. A autoimagem dela é destruída. Isso a desequilibra de um jeito que nenhum sermão conseguiria. É o tal trauma. E a história não termina aí, né? Não. Mais tarde, ainda abalada, ela tem uma visão. Ela vê uma ponte para o céu e subindo por essa ponte tem uma multidão de pessoas que ela desprezava. Os pobres, os marginalizados. Os anormais e malucos, como ele diz. Isso. E lá no fim da fila, para choque dela, vêm pessoas como ela e o marido, os moralmente corretos. E ela percebe, na visão, que as virtudes deles estavam queimando, se revelando como nada diante de Deus. Nossa, é uma história brutal. E o que ela revela sobre a natureza da graça. Porque é um trauma. Porque a graça, como Keller entende, não vem para dar um tapinha nas nossas costas e melhorar um pouco a nossa autoimagem. Ela vem para demolir nossa autoimagem baseada em mérito. É traumático porque a gente vive numa cultura de meritocracia. Exatamente, a graça chega e diz: você não merece nada, e tudo que é bom é um presente. Ela vira de cabeça para baixo nosso senso de justiça. A ideia radical é que os que se reconhecem como porcos velhos espirituais entram no céu antes dos que se acham justos por conta própria. Então, amarrando tudo isso, o caminho que o Keller descreve aqui não é uma lista de tarefas para a gente se tornar uma pessoa melhor. De jeito nenhum. Começa com um confronto com uma verdade radical sobre Jesus que exige uma resposta tudo ou nada. Passa por uma autoavaliação honesta sobre nossas barreiras e principalmente sobre o preço que a gente tem que pagar. E culmina num ato de confiança, que é ao mesmo tempo pessoal, transferir nossa confiança para Cristo e essencialmente comunitário, ao nos unirmos a outros. E o ponto crucial é que essa transformação toda muitas vezes não é acionada por um argumento lógico que finalmente nos convence, mas por uma experiência que nos tira o chão. O tal trauma da graça. Exato. A lógica prepara o terreno, mas a semente, muitas vezes, é plantada de uma forma inesperada, até dolorosa. Para finalizar, Keller conta uma história muito simples, né? De uma senhora que, num período de crise, começou a fazer uma oração bem hesitante. Ela só pedia: Deus, se você existe, vem me encontrar. E o pastor que conta essa história termina o livro com uma frase que resume tudo. Ele diz: o único motivo que me levou a lhe contar esta história foi este. Ele veio me encontrar. Isso inverte toda a lógica da nossa busca. A gente acha que a jornada da fé é sobre nós buscando a Deus. E a conclusão do livro é que, no final das contas, é sobre Deus nos buscando. Completamente. E isso nos deixa com uma questão fascinante para refletir. Se a iniciativa final é de Deus, se é Ele quem nos encontra, qual é então o nosso papel? O que significa o convite de Jesus para pedir, buscar e bater? Como nossa busca se entrelaça com essa ação soberana de Deus. Exato. Essa é a grande tensão. Uma reflexão excelente para encerrarmos.
E para quem se aprofundou nesta discussão, uma ótima notícia. Continuaremos a explorar o livro A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller, em nosso próximo encontro. Ainda há muito para desvendar. Que Deus abençoe a todos.